Gente, hoje eu vou conversar com a Daniela Nakashima, né, Dani? Isso. Isso, hoje nós vamos falar como é fazer o pré-natal, ter um parto aqui no Japão, como é que é ter um bebê aqui no Japão, né? A gente conversar aqui com a Dani. Dani, então eu quero, né, primeiramente, muito obrigado, né, agradecer pela sua presença aqui no grupo Que Bonita JP, né? Obrigada a você. Fiquei muito contente, né, de você ter aceito nosso convite. E hoje a gente vai falar sobre gestação, né, sobre pré-natal. Como é que foi? Conta pra mim, como é que foi, assim, descobrir? Você teve seu bebê aqui? Você fez todo o seu pré-natal Tive. aqui no Eu Japão? tive ele aqui, né? Desde que eu Hum, engravidei, eu já estava aqui, né? Já fazia um ano e pouquinho já que eu estava aqui no Japão. hum. E eu descobri a gravidez, né? Foi assim, um pouco. Eu fiquei surpresa, né? Na verdade. Mas era uma coisa que eu Ah, queria muito, né? Só que eu tinha um entendi. medo muito grande, né? Eu, antes de eu ficar grávida, eu assistia muito vídeo pelo YouTube sobre parto, né? E eu ficava morrendo Hum, de medo. Eu falava, ai, se um dia eu tiver um neném, eu quero muito que seja cesárea, né? Porque eu ficava pensando na dor no parto e tudo. E quando eu ah. descobri que eu tava grávida, eu peguei o teste de gravidez, eu falei, meu Deus do céu, esse E neném, agora? e agora? Esse neném vai ter que nascer, né? E eu fiquei naquela. E foi assim, o meu pré-natal inteiro, a minha gravidez inteira, eu ficava pensando só na hora do parto mesmo, sabe? No parto. Até que eu parei com 34 semanas, né? Porque eu tava trabalhando na época. Hum. E eu parei 34 semanas, né? Quando eu completei 34 semanas, e eu ficava em casa aqui sozinha, né? Porque meu marido estava trabalhando. E tinha dias assim que eu chegava a chorar mesmo, de medo de pensar como que ia Nossa, que ser ansiedade! isso, a hora do parto eu fiquei muito aflita. Eu tinha muito medo de ter Ah, coisa que entendi. a gente ouve falar, né? Ainda É mais aqui no verdade. Japão. Eu tive uma prima minha que ela engravidou aqui e ela preferiu ir pro Ah, Brasil ter o neném lá. do que ter o bebê aqui. Porque ela falava que ela não confiava nos médicos daqui, né? Ela Ah, e entendi. aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Daí eu fiquei pensando, ai, será que eu volto? Não, mas eu acabei tendo aqui e graças a Deus Ah, assim, foi foi até tudo bem. que eu imaginava. Entendi. Então vamos começar lá do comecinho. Dani, fala pra mim, ó, você ficou sabendo que estava grávida e como é que foi? Aí você foi ao hospital, ao ginecologista, Eu logo que marquei, você eu descobri que eu tava soube? grávida, foi no feriado quando teve feriado de agosto, né, do ano passado. Hum, E eu falei, não, eu acho que eu tô grávida mesmo, né? Daí eu comprei o teste de gravidez de farmácia, aí eu fiz que e legal. tinha dado Ah, positivo, né? deu positivo. Deu positivo, só que daí eu esperei voltar, né, ou para mim trabalhar. Aí eu marquei com a minha amiga, né, que ela me levou no médico que faz a tradução para mim. Eu liguei para ela e falei, Dai, eu acho que eu tô grávida. Eu falei, será que você pode me levar no médico, né? Aí ela me levou na clínica, que eu já tinha ido outras vezes para fazer exame É de rotina. preventivo? É. E ela me levou, e assim, eu já tinha na minha cabeça certeza que eu tava grávida, né? Mas você ir lá Já no sabia, né? médico, Já sentia lá no fundinho que mas você ir já lá era no mesmo. médico e você ouvir, né? Hum, O médico é falar tá diferente. grávida, é totalmente diferente. E eu fiquei assim muito surpresa, assim, porque mesmo que a É. gente espera, né, a gente fica, meu Deus, e agora, né? E Nossa, agora depois, veio mesmo. agora não tem jeito, agora vai ter que sair. E daí Ah, eu fiz todo o meu pré-natal nessa clínica, né, aqui da minha cidade. Quando eu fui na primeira consulta, que foi quando o médico deu a certeza que eu estava grávida, ele me explicou que hum, aqui no Japão a gente tem a ah, opção de fazer ou em clínica, né, ou no hospital. Então ele falou então para mim, o seu médico mesmo isso, que atendeu você lá inicialmente já foi te instruindo ele já a fazer o falou pré-natal. isso. Aí ele explicou para mim como que seria. Ele falou, caso você tenha aqui na nossa clínica, Hum, se por acaso for um parto cesárea, né? Porque aqui eles tentam parto normal de todo jeito, né? Só de último que sim. eles fazem a cesárea. E ele me explicou assim, que se eu tivesse lá e que se por acaso fosse que fazer uma cesárea, eles faziam um corte de pé.
né? E na hora, assim, eu falei, não, Nossa, que tudo estranho. bem. A clínica é assim. Agora, no hospital daqui da onde eu moro, eles fazem a cicatriz A deitada. cesárea tradicional, Isso, assim, mas na na clínica ela é horizontal. de pé. E daí eu lembro que minha amiga que estava comigo, ela falou assim, Dani, mas o que que você acha, né? Não é meio estranho? Só que assim, na hora eu tava tão, né, que eu falei, eu não me importo, eu só quero que o nenê nasça bem, né? Eu nem pensei Uhum. na estética, né? Nem tanto. E daí ele me Na hora, né? explicou, que se eu quisesse fazer pelo hospital, eu teria que marcar uma consulta no hospital e começar a fazer o meu pré-natal já desde o começo no hospital. Então ele me explicou No tudo hospital. certinho, né? O que que ia acontecer e falou que se eu tivesse na clínica, vamos supor assim, que caso tivesse alguma complicação no meu parto, assim, ele falou que Uhum. a clínica não tem tipo uma estrutura assim igual um hospital. Então ele Ah, falou sim, que com certeza, né? ele falou que se acontecesse alguma coisa, eu ia ter que ser transferida, né, para um hospital, caso acontecesse alguma coisa. Mas eu optei em ter na clínica, porque como Na eu já tinha, clínica? eu tive ele na clínica, porque como eu tinha muito Olha! medo, eu Aham. pensei assim na minha cabeça que na clínica eu ia me sentir mais à vontade. Eu não ia ficar com E aquela você já tinha coisa mais do hospital. intimidade de ir lá na E clínica, aí seria eu isso? gostei. Você Eu se sentia gostei. mais à vontade de ir lá. É. Eu achei que ia ser melhor, assim, que eu não ia ficar muito Ah, aquela entendi. coisa da cabeça de, hospital, né? Aquele clima assim, né? Então eu escolhi Entendo. ter na clínica e foi lá onde eu tive o Luigi. Que legal. E como que foi? Assim, desde o início você precisou levar a tradutora junto com você, a Sim, Tsuyako, a tradutora, é. junto com você. Ela Ela sempre te foi comigo, acompanhou nas consultas. me acompanhou em todas as consultas, só nas últimas consultas que teve, acho que uma ou duas que ela não conseguiu ir comigo, que o meu marido foi. E a gente meio que se virou assim, né? Porque meu marido fala um pouco Mas, de Nihongo e eu não falo nada, né? mas Então a gente assim, se virou um pouco. mas assim, quando ela não pôde ir, o médico japonês, ele assim, te deu bastante atenção, Ah, tentou te ajudar no máximo possível para você estar entendendo o que ele estava querendo dizer. Como é que foi? Ou não? não, ele tentava, assim, era muito engraçado. Apesar de que o médico que fez o meu parto não foi o médico que me acompanhou no pré-natal. Foi um outro Ah, médico que já era um pouco de idade, né? Esse que fez o meu parto. E ele tentava hum, falar em português algumas coisas com a gente. Eu achei muito olha que legal. legal! Era uma atenção muito boa, assim, com a gente, sabe? Eu gostei bastante. Tinha Olha que umas interessante. folhas, assim, uns cadernos que estava escrito em português as coisas que eles iam fazer, né? A gente vai aplicar um remédio na sua veia. Sério? Agora a gente vai fazer esse procedimento. Então, tudo estava escrito, né, em português, em inglês e acho que em espanhol. Nossa, Então, eu achei bem legal. Porque no que parto, legal, a né? minha Tsuyako não conseguiu ir. Então, ficou só Ah, eu e no meu dia do marido, né? parto ela não foi. Ela não conseguiu ir. Então, ficou só eu Não e meu. pôde ir. Mas eles foram, assim, super Nossa. atenciosos. Ai, que legal. Eu tô te perguntando isso, Dani, porque, ó, pra quem tá chegando agora, nós estamos falando com a Dani, né? Dani Nakashima, né, Dani? Isso. Isso, nós estamos falando com a Dani Nakashima e nós estamos falando sobre como é o parto, como é ter uma gestação, uma gravidez aqui no Japão, como é o pré-natal, como é que funciona, tá? Se vocês tiverem interessados nesse assunto aí, quiserem ter um bebê ou ter uma amiga que tem um bebê, ó, chama, corre aqui para assistir, que é muito legal, tá? O negócio que a Dani tá contando aqui pra gente. Então, Dani, eu tô perguntando isso porque às vezes muita gente, a gente que às vezes não fala japonês fluente, né? Acho que a maioria dos brasileiros não fala assim 100% de É, japonês fluente, fica com um pouco de receio, às vezes faz até como sua amiga, volta para o Brasil para ter o bebê, né? é. E não tem nada a ver, né? Os Eu acho médicos, que eles fazem de tudo, né, para tá. você poder se sentir à vontade, entender o que ele está falando, né? Pelo Pelo que você menos está nessa contando para mim é clínica, isso, né? pelo menos nessa clínica aqui na minha cidade, eu não tenho o que reclamar, sabe? Eu gostei bastante. Eu tive até outras amigas que ficaram grávidas, né, na mesma época, e elas vieram perguntar para mim, ai, como que você achou da clínica, né, do atendimento, do quarto, né, como que foi, a comida, né? Eu falei, não, eu Uhum. achei excelente. Eu até comentei com a minha amiga esses dias que eu até tava sentindo falta já. Eu falei, é muito gostoso, né, você ficar lá no quarto, eles levam comida, tudo é bem gostoso. Então, essa parte, assim, eu sinto falta. Mas eu gostei bastante, foi muito bom. E assim,
Daí você foi fazendo pré-natal e o médico fez alguma exigência, por exemplo, quanto ao peso. Você ganhou bastante peso na gestação? Como é que era? Como que era assim, a orientação do médico japonês para você? Conta para nós. Então, com relação ao peso, assim, quando eu Hum. engravidei, eu tava com 65 quilos, né? E nos 4 primeiros meses eu não engordei nada. Então, o médico, Ah, ele não falava nada, né, pra mim. Falava que tava tudo ok. Depois do 4º mês, eu comecei a dar uma engordada. Mas, assim, o razoável, porque eu engordei os 9 quilos, que era o que eles falam que a gente precisa, que a gente tem que engordar, né? aham, E só que teve acho que um mês, que acho que foi de uma consulta ah, para outra, que eu acho que eu tinha engordado, eu acho que uns 3 quilos, assim, de uma vez. Aí ele nossa. falou, toda vez na consulta ele colocava o meu peso lá e ele riscava lá com a caneta vermelha, que falava que eu estava acima do peso, que eu tinha que me controlar, que eu tinha que parar de comer besteira, tudo. Então eu fiquei muito, tipo, eu ficava muito pensando nisso. Eu falava, meu Deus, e agora? Toda consulta eu ia sempre de manhã. Então à Hum, noite, tipo, dava 8 horas da noite, eu já parava de comer. Eu fiquei meio paranoica, assim, sabe? Eu falava, não, olha a só. vez ele não vai falar, ele não vai falar. E teve uma vez que eu fui e que eu consegui emagrecer de uma consulta para outra. Eu emagreci 1 quilo e pouquinho. Sério? E ele me deu os parabéns. Olha só. Ele E falou, sugoi, ele falou que não tinha problema nenhum pro bebê você ter não, emagrecido. sugoi, né? Ele falou assim que ele me deu parabéns Olha que legal. e falou assim: eu sei que é difícil, né? Eu sei que você deve ter feito um esforço, mas que você continue assim. E depois nas Nossa. consultas o peso foi mantendo assim, e eu engordei os 9 quilos mesmo. Graças a Deus foi o peso que era o que eles pedem, né? O E eu fiquei feliz. recomendado, né? Porque eu achei que eu ia engordar bem mais. Eu falei, ainda mais quando você fica parada no final, né? Eu falei, eu vou ficar em casa, eu vou ficar só comendo, né? E eu acabei fazendo tudo correto, assim. Achei bem E legal. deixa eu te perguntar outra coisa, Dani. Quando você ficou grávida, você trabalhava em fábrica aqui no Japão? Trabalhava. Trabalhava em fábrica. E como é que foi quando você teve que falar lá no caixá, né, na fábrica, ou era empreiteira? Era. Como é que foi? Como é que foi essa conversa? Conta pra gente. Quando você falou assim, ai, gente, então, eu tô grávida, e agora? Então, na fábrica onde eu trabalhava, a gente trabalhava Hum, em 2 turnos, né? Era Nicotai, né? E, nossa. e eu falei, né, que eu tava grávida, só que assim, eu não tive problema nenhum na minha gravidez. Eu não tive Ai, que bom. enjoo, eu não tive nada, eu não inchei, foi assim, super tranquilo. Eu só descobri que eu tava grávida mesmo, porque minha menstruação atrasou e eu fiz o teste e descobri que tava grávida, mas eu não tive sintoma nenhum. Então, Nossa, que delícia. eu aparentava que eu tava bem. Tipo, eu peguei o comecinho o começo da minha gravidez, eu peguei o calor um pouquinho, depois eu peguei o frio, né? Então, eu trabalhei Hum. normal. Quando eu tava de 5 para 6 meses, mais ou menos, eles me colocaram para trabalhar só de dia. Porque Até os 5 meses você trabalhou no Nicotai? trabalhei. Mas é porque eu tava me sentindo, Menina, sugoi, né? eles me perguntavam, você tá Ah, bem? Você tá se sentindo bem? Eu falei, não, eu tô. Mas tava aí o tranquilo meu pra ir trabalhar. só que daí o meu tantocha falou assim pra mim: é melhor você trabalhar só de dia por causa do sono também, né? Pra grávida é melhor ela ter uma rotina, né? Criar uma rotina. Isso, é verdade. Então eles me trocaram e me colocaram só de dia. Mas assim, eu era uma pessoa que até meu marido fala assim pra mim, ele fala: "Você era louca", porque eu carregava peso, eu andava, eu agachava. Para mim era como se eu não tivesse grávida, sabe? Eu fazia coisa que eu até não podia quando eu tava grávida, mas Oi. graças a Deus deu tudo certo. Eu trabalhei até as 34 semanas de Mas você estava se sentindo bem, então, assim. E o eu médico, sentia no final, assim, você quando eu perguntou. parei de trabalhar, eu comentava isso Ah, com o médico, né? No final, nas consultas que eu tinha muita dor no pé da barriga. E ele falava ah, que era normal, ele falava porque eu trabalhava 8 horas e eu fazia zangueô também, né? Então, olha, menina, era meio puxado, então eu só tem ficava, gente normal que não consegue fazer zangueô, né? eu só ficava de pé. Então, ele falava assim, você anda muito, Gente normal, grávida é normal, né? Claro.
Então era por isso, tipo, as minhas dores, né? E também às vezes porque o neném tava grande, né? Ou coisa assim. Ah, com Mas certeza ele pesa. falou, mas ele nunca falou, não, ele só falava pra mim me cuidar, né? Mas Tomar então, cuidado, né? tomar cuidado, pra não correr Mas o ele nunca risco falou de assim para perder você, nada. você não pode trabalhar esse Nicotai, nunca te impediu, falou assim, Hum, enquanto você estiver sentindo bem, você pode trabalhar tranquilamente. É, Ai, que legal, foi né? assim. Nossa, que legal. Mas Aí todo você trabalhou. mundo perguntava como é que eu tava, né? Tudo. Então eu sempre Ah, falava, não, eu tô bem, tô conseguindo, né? E eu fui trabalhando até o prazo que eu tinha pra completar, que foram as 34 semanas, né, que eu trabalhei. nossa, que legal. E Dani, e daí como é que foi essa preparação? Você achou as coisas facilmente, roupinha para o seu bebê, para o seu menino, né? É o É, menino, né, é, Dani? menina. Como é que é o nome dele? Luigi. Luigi. Você achou as roupinhas para o Luigi aqui no Japão? Como é que você fez? Você comprou daqui mesmo os produtos, as coisinhas que a gente faz, o enxoval? Então, eu fiz, né, o chá de fraldas, né? Que eu pedi Hum, fralda e pedi lenço umedecido. E até hoje eu tenho ainda. Eu tenho muita fralda. nossa, Ganhei muita coisa. Muita fralda e lenço umedecido eu ainda tenho. Então, graças a Deus, isso daí é uma preocupação que eu não tive. ai, bom. As roupinhas, eu também ganhei algumas coisas no chá de fralda. Eu também ganhei banheira, né? Ganhei um monte de coisinha também. A minha irmã, né, que na época estava no Brasil, hoje ela tá aqui no Japão, mas ela estava no Brasil na época, ela me Hum. mandou aqueles mijãozinhos, sabe, que tem no Brasil, que é aquelas calças de pezinho, porque aqui não acha, né? Aqui não tem? Não tem, é muito difícil achar. Falam que você acha pela internet, tipo naquele site, tipo na Wish, esses sites assim Ah, você acha. Mas agora, em loja aqui do Japão, é muito difícil você achar calça com pezinho, né? Então a minha irmã mandou um ah. monte pra mim. Ela mandou fralda Eu não de sei pano se é porque. também. Eu não sei se é porque, mas você já reparou que os japoneses, eu não sei se você já reparou, mas eu já reparei muito nisso. Eles têm mania de deixar aqui nas com o pezinho de fora. Talvez seja por isso, né? Eu acho que é. É porque eles falam que é pra criança acostumar com o frio, né? Já desde pequenininho. Que nem tênis Isso, para criar pro Luigi. imunidade, né? Tênis pro Luigi, eu não acho que nem. Eu acho que se fosse no Brasil, eu encontraria, né? Alguns sapatinhos, né? Pra recém-nascido aqui também não acha sapatinho. É muito difícil ter essas coisas. Muito difícil, né? Já. Daí a minha irmã mandou pra mim uns mijãozinhos pra ele. Hum. E daí eu compro bastante roupa pra ele na loja do Coelhinho, porque eu acho super em conta lá. Na loja do Coelhinho. Todo mundo conhece a loja do Coelhinho, Famosa né? loja do Coelhinho. Eu compro bastante roupa pra ele. Famosa. E Eu eu vou comprei pesquisar, quase gente, porque tudo diz lá. que tem nome essa loja do Coelhinho, mas ninguém conhece o nome, essa Ah, eu loja não do Coelhinho. conheço. Todo mundo conhece como loja do Eu Coelhinho. também não sei, mas eu vou pesquisar para vocês, depois eu mostro. Então, e assim, no geral, assim, você conseguiu achar aqui no Japão as coisas, o enxovais, fora essa calça Consegui. que tem pezinho, Uhum. conseguiu, assim, Apesar que, assim, aqui eles têm muita roupa muito colorida, né? Muito bonitinha. Mas o que você mais acha, assim, na minha opinião, assim, é roupa pra menina, né? pra É, menina, É muito fofo. verdade. Roupa para menina aqui até tem, porque as roupas aqui são muito coloridas. É muito diferente das roupas do Brasil, né? Aqui é tudo Aqui não tem colorido. aquele separação por gênero, rosa e azul, né? É, Aqui, nos meninas de qualquer cor, né? é. Eu achei bastante coisa legal aqui, por ser colorido, né? Se fosse no Brasil, acho que eu não ia ter tanta opção igual eu tenho aqui de roupinha para ele. E de produtos para você usar com seu bebê quando ele nasceu? Fralda, você falou que ganhou, lenço umedecido, mas outras coisas assim que você usa, por exemplo, para curativo para o umbigo, álcool 70, essas coisas assim, você chegou a comprar, alguém mandou para você? Como é que você fez? No Então, hospital eles te indicaram? Como é que foi? é porque foi assim, quando eu ganhei o Luigi, eu ganhei ele numa sexta-feira, né, de tarde. Hum. Quando foi no sábado de manhã, o médico, né, foi lá no meu quarto falando que o Luigi, ele teve, durante a madrugada, ele teve febre e, Olha, e a respiração dele estava um pouco acelerada.
E eles falaram pra mim, tadinho. eu acho melhor a gente transferir ele para o hospital de Hamamatsu. E daí veio um médico lá de Rama, de ambulância e tudo, e eles vieram buscar o Luigi, né? E ele ficou uma semana internado, né? Lá em Rama. Ah, Então, logo quando ele chegou em casa, eu acho que passou o quê? Uns 3 dias, 4 dias no máximo, o umbigo dele já caiu. já estava curado, né? Já Já tava. tava, já Mas caiu. eu só Ai, que limpava, que legal. a enfermeira falava quando eu ia lá no hospital ver ele, a gente sempre ia todo dia lá, a gente ia ver ele, podia ir, estava aberto a visita todos os horários. Então a gente ia todo dia e a gente dava banho, né, nele lá, a gente dava mamar. Ai, que gostoso. Ele daí ela ensinava como dar banho, eles ensinam, né, o jeito de dar banho, eles falavam como que Ah, é? eles A ensinam enfermeira então te tudo. ensinou tudo isso. E Que a gente teve gostoso, né? Eu tive curso durante a gravidez. Eu não sei se em todo lugar é assim, mas na clínica Ah, que eu tive, a gente teve vários cursos. Curso na como que hora do era? parto, tipo, sobre respiração, como a gente deve se comportar na hora do parto. Até meu marido Olha teve que que ir num desses cursos de respiração, sério, porque a que moça legal. ele vai acompanhar o seu parto? Eu falei, vai, né? Ele falou assim, então Hum, é bom ele estar junto para ele hum. aprender, para ele na hora te acalmar. Se preparar para na hora do vamos ver mesmo, É, né? e eu achei bem legal. A gente teve vários cursos assim, né, lá na clínica. De preparação. Eles ensinam muita coisa. E depois, quando o neném nasce também, eu creio que se o Luigi tivesse ficado na clínica, o tempo que eu ia ter ficado lá, eles também iam ensinar tudo isso. Tipo, como dar banho, Ah, como limpar o umbigo, todas essas coisas eles ensinam. que legal. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você, quando teve o Luigi, você estava aqui com a sua família, tinha sua mãe, alguém para te ajudar ou não? Vocês fizeram só vocês dois sozinhos, Só você e nós seu dois marido? sozinhos mesmo. É Na época, complicado, né, Sugoi? eu na época queria trazer minha mãe, né, para poder ficar comigo, só que eu não consegui. O Luigi nasceu em março, a minha mãe veio para cá em maio, só que Nossa, ela tá lá em Fukui, eu ainda não vi ela ainda, não fui lá ver ela. nossa. Ela tá lá com a minha irmã, eu pretendo ir lá mês que vem, a gente ia agora no feriado, só que a gente não conseguiu, então acho que mês que vem eu vou lá ver ela. Então eu acabei ficando sozinha. Eu Só acabei vocês dois mesmo, só com o nós dois. bebê. E já que você tocou nesse assunto do parto, conta para nós como é que foi o parto. Você estava em casa, a bolsa estourou, como é que foi? Foi cesárea marcada? Conta para nós como é que foi a experiência do parto, fazer o parto aqui no Japão.